Olá, querida, é um prazer enorme estar com a sua audiência qualificada no programa Frente a Frente. A partir de hoje nós vamos começar um novo modelo desse programa. Nós daremos ênfase mais à palavra de Deus. Nós demos ênfase muito a entrevistas e diversas modalidades através desse programa. Porém, nós vamos dar ênfase mais à ministração da palavra. Então eu quero que você fique ligado, porque eu sei que Deus tem uma palavra no seu coração. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance-Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance-Sat, Avenida C8, quadro 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance-Sat, novo conceito em rastreamento. A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Queridos, voltando aqui, eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Na carta do apóstolo São Paulo, que ele escreveu aos filipenses, aos irmãos da cidade de Filipo. Filipo era uma cidade que estava a 16 quilômetros do mar Egeu, e Paulo pregou ali, deixou o ministro da palavra do Senhor ali, mais o Timóteo, mais Silas, fundaram aquela igreja, e depois ele estava preso em Roma, mas ele ainda escreveu uma carta aqui, uma carta de apreço àquela igreja, de carinho por aquele povo. E ele no capítulo 2, primeiro capítulo 1, ele fala da sua prisão, ele diz que estava preso, porém o evangelho não estava preso. Algumas pessoas talvez caçoando dele, como diziam os antigos, né? Caçoando, né? Falando mal dele, difamando, mas ele estava alegre em Cristo Jesus. Porém, aqui no capítulo 2, ele dá uma animada daquele povo e um exemplo de como eles alcançarem a graça de Deus, como eles poderiam alcançar a graça de Deus e como nós hoje podemos alcançar. Capítulo 2, porque essa palavra é para hoje, né? A palavra de Deus, se você observar as escrituras sagradas, nós temos textos históricos, isso aqui faz parte da história, porém ela é uma palavra viva, ela é uma palavra atual. Jesus falou para alguns discípulos naquela época, mas que aquela fala serve para nós até hoje. Paulo também escreveu aqui, e essa palavra serve para mim e para você. Capítulo 2 da carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, 2 a partir do verso 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não foi orgulhoso, não quis ser maior do que Deus, em outra versão. Mas aniquilou, outra versão diz, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele esvaziou, tornou servo, tornou um homem. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Amém? Verso 9 agora. Pelo que Deus também o exaltou
soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa palavra de Paulo aqui, eu poderia deixar um tema para você, um título nessa palavra. O título seria Nos Passos de Jesus. Seguindo os passos de Jesus. Né? Ou pensando como Jesus. Que tem a mesma conotação do que eu quero deixar para você aqui. Mas eu quero deixar aqui nos passos de Jesus. Seguindo os passos de Jesus. O que Jesus, sendo na forma de Deus, aqui é uma das mais claras revelação de Deus ao homem do plano da redenção, né? Mostrando aqui, Paulo mostrou que Deus deixou a glória dele para vir à terra, para ir ao Calvário, morrer em prol das nossas vidas. Então ele dá uma visão panorâmica de todas as escrituras sagradas, de toda a Bíblia. Depois da criação, o plano da redenção, o plano de buscar o homem perdido. E Paulo está dando um exemplo aqui, vocês de Filipe, vocês que estão morando aí em Filipenses, vocês filipenses, não haja entre vocês pensamentos de orgulho, que não haja entre vocês pensamento de pessoas buscando a prepotência, a arrogância, como ele citou no capítulo 1, de algumas pessoas que estavam falando mal do apóstolo Paulo. E depois ele até finaliza lá no capítulo 1, dizendo assim que importava que o evangelho fosse pregado, que a palavra de Jesus, mesmo dessas pessoas que estavam difamando ele, que não tinham uma vida verdadeiramente à altura de ter salvação, mas que Jesus pudesse alcançá-los. Aí ele fala assim, algumas regras aqui, para que os filipenses pudessem alcançar a salvação, pudessem alcançar êxito na vida cristã. E isso serve para mim, para você, serve para a igreja, serve para os salvos, serve para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Como alcançar a salvação? Como seguir os passos de Jesus? Em primeiro lugar, ele diz aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento. Primeiro, pensando como Jesus. Na outra versão não fala sentimento. Que haja em vós o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar. De sorte, ou seja, nesse momento, vocês... que haja em vocês o mesmo pensamento de sorte, ou seja, tome uma posição aí e comece a pensar igual Jesus. Pensando como Jesus. Como que Jesus pensaria, por exemplo, acerca do que acontece nesse Brasil nosso, nesse mundo nosso hoje? O que Jesus pensaria? O que Jesus estava pensando, talvez, a respeito da igreja hoje, do povo que se diz intitulado salvos em Cristo? O que Jesus pensaria sobre mim e sobre você? Qual que é o pensamento? O pensamento de Jesus sempre foi um pensamento de humildade. Ele mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele veio à terra, ele podia ter nascido num trono lá na casa do rei Herodes, ele podia ter nascido lá no Império Romano, ele podia ter nascido ali com algum daqueles governadores, né? Pilatos, não. A Bíblia diz que o pensamento dele foi pensamento de humildade, tanto é que ele escolheu uma família muito humilde para nascer. A sua cama, ele escolheu um coxo de animal para deitar ali no primeiro lugar. Então Jesus, o pensamento foi de humildade, mostrando para a raça humana que esse pensamento de prepotência, de arrogância, de orgulho, isso não vem dele, não vem de Deus, vem do pecado que impera na raça humana. Então Jesus diz, de sorte que haja em vocês o mesmo pensamento que houve, Paulo falando, né? De sorte que haja em vocês o mesmo pensamento que houve em Jesus, que sendo da forma de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não quis ser maior do que Deus, não quis ser igualar a Deus, ser maior do que Deus, mas esvaziou de si mesmo. Então, os passos de Jesus, para seguirmos os passos de Jesus, primeiro, é os passos da humildade, de esvaziar de nós mesmos. Um vaso, quando ele está cheio de alguma coisa. Se você enche ele, por exemplo, de fezes, ele vai ficar cheio de fezes. Mas se você tem um vaso bonito de marfim, de metal, de barro, né? Você pode encher de alguma coisa, mas você pode encher de joias preciosas. Você pode encher esse vaso de azeite, né? Que é um líquido maravilhoso que usa na alimentação, mas na antiguidade usava como combustão, usava como até como cosmético, usava como medicamento, né? Então esse vaso, ele pode ser recipiente de muita coisa. O vaso somos nós. De sorte que haja nesse vaso, por exemplo, um esvaziamento
de nós mesmos, é que nós possamos encher de Deus. E Paulo, escrevendo a carta dele aos Coríntios, ele diz assim, que nós somos como tesouros, temos um tesouro grande guardado em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não nossa. Ou seja, o que vale em nós, na nossa vida, é se nós temos ou não a presença de Deus. E para que nós tenhamos a presença de Deus, nós precisamos de esvaziar de nós mesmos. Seguir o exemplo de Jesus, porque ele não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas ele esvaziou de si mesmo, tomando a forma, primeiro, de servo, ele veio para servir. Depois a Bíblia diz que ele tomou a forma humana, lógico que ele tomou a forma humana, mas ele desceu já como servo. Aí ele aninhou na placenta de uma camponesa, fez a sua cama num coxo de animal, nasceu de uma mulher, de um homem que não teve uma conjunção carnal, mas foi concebido pelo Espírito Santo, mas aninhou em uma placenta de uma pessoa pecadora. A Bíblia diz que ele fez pecado, ele não pecou, mas ele inseriu no meio dos pecadores para que ele pudesse nos salvar. Exemplo de servo, de humanidade. Jesus sentiu os mesmos sentimentos que eu e você temos de tribulação, de luta, mas ele esvaziou dele mesmo. Então, para seguir os passos de Jesus, nós precisamos de quê? Esvaziar de nós mesmos. Né? Primeira coisa, o sentimento de Jesus é de esvaziar. Ele humilhou-se a si mesmo, ele rebaixou, ele desceu do trono dele para que eu e você pudéssemos subir. Ele desceu para que eu e você pudéssemos subir. Deixou a glória do Pai, não quis ser igual a Deus. Quantas pessoas que, ao invés de querer seguir os passos de Jesus, eles querem ser deuses, né? Eles querem ser deuses. Tem uma passagem na Bíblia que diz que Deus, que Deus nos fez deuses. Quando ele quer referir a deuses, não que nós somos deuses, que temos poder, não. Que Deus nos glorificou tanto, que nos abençoou tanto, que nós somos a expressão dele. Ele nos fez Deus, mas tem gente que quer ser Deus de si mesmo. Deus de poderio. Ele acha que é um Deus porque ele está num cargo e acha que ele é o poderoso. Ele acha que ele tem uma conta bancária mais ou menos, ele acha que ele é o poderoso. Ele acha que ele tem alguns diplomas na parede, ele acha que ele é o todo-poderoso, né? Mas Jesus, ele deixou a glória do Pai, ele fez exemplo de servo, de humildade. E ele não quis ser igual a Deus. Ele deixou a glória de Deus. Ele deixou a onipotência, ele deixou os atributos pessoais dele ali, mas ele trouxe com ele a santidade, vários atributos, onipotência, onisciência, onipresença, ele deixou tudo ali e tomou a forma de homem. Apesar que Deus revelava quando ele orava tudo, mas ele deixou todos aqueles atributos pessoais dele e veio para a terra. Mas tem pessoas que não querem Deus porque eles se acham Deus, né? Mas a palavra de Deus está nos ensinando diferente. E quem é que pensa dessa forma, por exemplo, como Deus, quis ser maior do que Deus? A Bíblia fala claramente, Isaías 14, 12, se você abrir, a palavra de Deus diz assim, Isaías 14, 12, vou ler para você aqui, em rápidas palavras, que o anjo Lúcifer, Satanás, ele quis ser maior do que Deus. Está aqui, ó, e por isso que ele foi lançado de alto a baixo. Isaías 14, verso 12, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, quer dizer, o anjo Lúcifer, que era o anjo de luz, ele tinha poder sobre as nações, né? Mas ele caiu, a Bíblia está falando aqui, tu que caíste, como caíste do céu. E tu que dizias no teu coração, olha aqui para você ver os ex de Satanás que tem afetado a raça humana. O ego, né? O superego ultrapassado, né? Acima do limite. Porque nós temos que ter o ego para nós equilibrar nossa mente, né? Saber duvidar, saber fazer a coisa certa, ter medo na hora certa. Tem um equilíbrio, a mente tem um equilíbrio, mas o superego dele, o ego dele era acima de tudo. E tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei, ó o ei aí, o meu trono, no monte da congregação me assentarei, da bandas dos lados do norte, subirei de novo, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás colocou no coração dele que ele poderia ser igual, maior do que Deus. E a Bíblia diz que, lá no capítulo 14, verso 12, tu que caíste, porque Deus o lançou de cima para baixo. Então, quem desce, a tendência é subir. Agora, quem sobe, a tendência é descer. Diz que John Wesley tinha um seminário, e um dia no seminário dele lá,
chamou 2 dos seus seminaristas para ministrar a palavra. E a Bíblia diz que, a história conta, diz que um deles subiu todo na pompa, todo poderoso e tal. Quando ele terminou de falar, ele desceu arrebentado. E aí o chefe do seminário chamou ele e falou, você viu como é que você desceu? Se você subisse da maneira que você desceu, você desceria da maneira que você subiu. Ou seja, ele desceu arrebentado humilhado. Então, se ele sobe humilde para pregar, se ele sobe com semente de humildade, colocando a palavra de Deus acima de todas as coisas, colocando Deus acima, mas ele achou que ele era o poderoso. Então, ele desceu envergonhado, ele desceu humilhado. Agora, se ele sobe humilde, ele desceria exaltado. Mas ele subiu exaltado, desceu humilhado. Então, a Bíblia é clara, ela é insofismável quanto a isso. Esses princípios aqui do orgulho, da prepotência, da arrogância, isso vem de Satanás, não é de Deus, não. O próprio Jesus deu exemplo de humildade, né? Jesus conta uma parábola lá em Lucas 12, a partir do verso 16, de um homem rico. O homem falou assim, ó, eu plantei muitas lavouras, agora eu estou muito rico, e eu vou pegar minhas lavouras agora, todos os grãos, vamos imaginar que ele plantou milho, soja, sorgo e tudo, eu vou derrubar. Ele disse, então eu derrubarei os meus celeiros, reedificarei novos, olha os eis aí, ó, né? E direi a minha alma, come, bebe e folga-te. Aí Jesus falou assim, louco, Jesus estava contando uma parábola, uma metáfora, né? Uma parábola, uma história para o povo entender a palavra dele. Falou assim, louco, se te pedires a tua alma hoje, o que tens preparado para quem será? Né? Ou seja, aquela forma que eu vou fazer, quando você lê a carta de Paulo, quando você lê a carta de Tiago, né, escrita por Tiago, você vê, diz assim que você não pode dizer, amanhã eu farei isso e farei não. Se Deus permitir, eu farei. Aí a Bíblia diz assim, lá em Tiago, ele continua no capítulo 4, verso 8 a seguir, verso 9 diz assim, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ah, Deus quer que eu seja triste, que eu seja arrasado? Não. Ele quis dizer o seguinte, não fique alegre nessas alegrias passageiras, não fique alegre, tenha a sua alegria em Deus. Chegai-vos a Deus, verso 8, e ele chegará a vós, limpai as mãos pecadores e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Quer dizer, vocês que ficam pensando coisas que não deveria pensar. Duplo ânimo quer dizer, com dupla animosidade, ou seja, para fazer coisas em 2 sentidos, né? Aí ele diz aqui no verso 10, capítulo 4, a partir do verso 8 de Tiago, humilhai-vos perante o Senhor, e ele ao seu tempo vos exaltará. A Bíblia é cheinha de versículos falando sobre isso, sobre ter humildade. Paulo, a caminho de Damasco, pegou cartas com as autoridades para matar os cristãos. A Bíblia diz que ele não desceu da sua cavalgadura, não. A Bíblia não cita que ele estava montado num animal, tudo, mas dá a entender que ele estava montado. E a Bíblia diz que ele caiu por terra. Então, meu amigo, para que você mantenha a postura, que você mantenha a glória de Deus sobre você, mantenha humilde. Vamos seguir os passos de Jesus. Você que ainda não tem Deus na sua vida e acha que é autossuficiente, siga os passos de Jesus. Qual que é os passos de Jesus? Os passos da humildade. Reconhecer que Ele é soberano. Reconhecer que Deus é que tem o poder sobre todas as coisas. Que não é eu nem você que podemos fazer as coisas acontecer. Se Deus não for conosco, nós não damos conta. Moisés disse a caminho da Canaã, no deserto, Senhor, se o Senhor não for comigo e conosco, não me permita ir sozinho. Eu não dou conta de ir sozinho. Isso é sinônimo de humildade, sinônimo de dependência de Deus. Então Paulo estava dizendo aqui, de sorte que haja de vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo da forma de Deus, o próprio Jesus era Deus, mas ele desceu, tomou uma forma de servo, tomou uma forma de homem. A maior humilhação, de acordo com os estudiosos bíblicos, de Jesus não foi ele só vir ao mundo e ao Calvário, não, foi vestir uma pele pigmentada humana, pele pecadora, que ele aniou na placenta de uma mulher pecadora, que tinha um pecado vindo da raça humana. Então essa foi a maior humilhação. É lógico que ele sofreu outras humilhações, que foi ser esbofeteado, maltratado, rejeitado, né? João 1:11, ele foi rejeitado, mas ele fez na forma de servo, veio para servir, vestiu pele humana, e a Bíblia diz que ele, obediente ao mandato do Pai, ao mandado de Deus, obediente, ele morreu, e não foi qualquer morte, morte de cruz. Sabe o que é morte de cruz?
era a pior morte da época. A morte de cruz foi copiada pelos gregos. Os gregos matavam em cruz por quê? Existia várias formas deles matarem. Jogava no Coliseu, jogava para os leões ser tragados, punha fogo, né? E existia várias formas de matar uma pessoa quando eles queriam fazer o terror. Lembra das guerras antigas? Na porta das muralhas, tudo. Quando fazia ali uma guerra com outra, eles punham as cabeças ali, as caveiras e tudo. Por isso que o monte que Jesus foi crucificado chamava Monte Caveira, ou Gólgota, ou Calvário. Não somente porque ele tinha forma de uma caveira, não. Mas é porque lá morreram muita gente, bandidos foram mortos ali. E colocava exposto, que era um lugar alto, para que as pessoas pudessem ver e falar, ó, vocês exemplar, não morre, não faça isso, porque se fizer, morrem. E Jesus tomou a forma de bandido. Ele foi condenado como bandido, ele não era um bandido, ele era um santo de Deus. Mas ele encarnou aquela situação para que eu e você pudéssemos subir. Ele desceu para que eu e você pudéssemos ter salvação. Você está entendendo essa palavra? Então, para seguir os passos de Jesus, você tem que pensar como Jesus. Como é que eu penso como Jesus? Observando a palavra dele. Descer do pedestal, ter humildade, nós precisamos descer. Às vezes nós fazemos alguma coisa, queremos crescer numa situação ou outra, mas nós temos que reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo em nossa vida. Nós só somos alguma coisa enquanto Deus está conosco. Diz que aquele jumentinho, para encerrar, aquele jumentinho que carregou Jesus, isso é só uma ilustração, é lógico, né? Aquele jumentinho que carregou Jesus, chegou no pai dele e chorando para o pai, pai, quando Jesus estava aqui eu era famoso, eu tinha fama e tudo. E o pai, olha para você ver que coisa interessante, uma ilustração do jumento filho conversando com o jumento pai. Aí o pai falou, meu filho, não é você que era famoso, era quem estava montado em você que era famoso. Ou seja, nós só somos alguma coisa enquanto o Espírito de Deus está sobre nós. Por que você está vendo essas tragédias aí? O filho matando o pai matando o filho, essa coisa toda? Porque eles desprezaram Deus. Desprezaram a palavra de Deus. Por que você vê uma situação dessa de um jovem de 20 anos mata uma namorada e depois suicida ou alguém mata ele? Por que você está vendo isso toda hora? Pai matando criancinha, jogando prédio. Tudo isso porque as pessoas estão longe de Deus. Se acham deuses. Acham que está acima de tudo. Mas o exemplo de você crescer é humildade. O exemplo de crescer é colocar Deus, agregar Deus na sua vida. Aí, resumindo aqui, capítulo 2, verso 9 agora, Paulo diz assim, pelo que Deus também o exaltou, Jesus, né? Pelo que Deus o exaltou, depois que ele morreu e ressuscitou, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, todos os joelhos daqueles que estão em cima nos céus ou na terra embaixo dela, dobre e confesse que Cristo Jesus é o Senhor de toda a glória. Cristo é Senhor de todos. Ele é Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, os passos dele, pensar como Jesus, agir como Jesus, para que a nossa vida seja diferente. Amém? Quero te agradecer por essa audiência maravilhosa e que você ore pelo nosso programa, que eu quero orar por você também. E você que ainda não conhece Jesus, que não frequenta uma igreja evangélica, que prega a palavra de verdade. Eu falo de uma igreja que prega a palavra de Deus, que abre a Bíblia e lê com você, que estuda a palavra. Amém? Que você possa alcançar Jesus, em o nome de Jesus. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa, que o Senhor possa cada dia nos alcançar através da tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar a ser mais humildes, ser menores, a conhecer a tua palavra, a verdade que muda e transforma o mais vil pecador. Pai, que nós possamos ser diferentes para a glória e louvor do teu nome. Quantos podem dizer amém? Se você pode dizer amém, diga amém aí. Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento. Rastreador para carro, rastreador para moto, rastreador para frota. O sistema de rastreamento da Alcance Sat proporciona total autonomia aos usuários, sem intermediários ou terceiros. Alcance Sat, Avenida C8, quadra 84, lote 22, número 465, setor sudoeste, Goiânia. Telefones 62 3921 1770, 3093 2004. Saque 0800 61 2004. Rastreadores Alcance Sat, novo conceito em rastreamento.
A Coletiva, uma estrutura de assistência 24 horas para atender as empresas no segmento veicular como locadoras, concessionárias, telefonia, associações, cooperativas e associados que precisam do 0800. Com atendimento a nível nacional e assistência 24 horas, conta ainda com assistência pessoal através de planos voltados para pessoas físicas. A Coletiva tem sua estrutura e call center próprio, com atendimento superior a 2.500 solicitações mês, em diversas partes do Brasil. Rua C84, número 180, quadra 150, lote 1, setor sudoeste, Goiânia, Goiás. Telefone 3954-3004, www.coletiva.org.br. Você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Todas as terças, quintas e domingos às 18h30. No domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Assembleia de Deus Cidade Jardim, na Avenida Dom Emanuel. Coordenação Pastor João Costa. Olá, está no ar o quadro Faça Valer Seus Direitos. Hoje eu vou falar sobre aposentadoria rural. Quem se enquadra como rural? O rural é aquela pessoa que trabalha na zona rural, como pescador artesanal ou em regime de economia familiar. Ele não precisa ter contribuído com a Previdência Social, mas ele precisa comprovar a atividade rural por pelo menos 15 anos. Quais os documentos que eu posso usar para fazer essa comprovação? Os documentos são o contrato de arrendamento da terra ou alguma nota fiscal de alguma compra de algum insumo agrícola, os documentos pessoais como a certidão de casamento, que conste lá na certidão profissão rural, o boletim escolar das crianças que estudam na zona rural, dentre outros. Lembrando que essa idade é reduzida em 5 anos, ou seja, se a pessoa ainda estiver no campo, a mulher se aposenta com 55 anos e o homem com 60. Faça valer seus direitos.